muitos dos nossos antepassados, nossos avós, nossos pais, trabalharam muito para construir esse patrimônio. A história está dentro de mim, mas ela tem que ser contada para as gerações que estão aí e as gerações futuras. Porque quem não preserva, quem não sabe da sua história, corre o risco de fazer novos erros. Porque a gente entende que o progresso não pode atropelar e derrubar e acabar com a cultura e a história da cidade. O progresso tem que caminhar junto. O prédio localizado na quadra que compreende as ruas Júlio de Castilhos, Independência e Tranquilo Baço, no centro de Itapejara, carrega uma história, muitas vezes, difícil de ser dimensionada. Naquele endereço, funcionava desde 1938 o Colégio Medianeira de Todas as Graças, mantido pelas Irmãs de Notre Dame até ser fechado. No mesmo prédio, além do Medianeira, funcionaram a Escola Notre Dame, o Instituto Barão do Rio Branco e há cerca de 10 anos o Centro Universitário Anísio Teixeira, Unifate, hoje FATE, Faculdade e Escola. Construído ao lado da Igreja Matriz, o Medianeira foi a primeira escola da região e formou milhares de cidadãos em mais de 5 décadas. A identidade e a história da comunidade de Itapejara passaram por suas salas de aula. Centenas dessas pessoas formadas ali ajudaram a construir o título de Terra do Empreendedorismo. Recentemente, o prédio foi vendido para um grupo de empresas familiar de Itapejara que pretende explorar o local comercialmente. Agora, por causa do seu valor histórico, foi criada a Comissão Pró-Medianeira, que busca, entre outras coisas, preservar a edificação como um patrimônio da comunidade. A equipe do Olhar da QRS reuniu 4 integrantes da comissão para explicar os motivos que os levaram a pedir que o Colégio Medianeira seja elevado à categoria de Patrimônio Histórico de Itapejara. São eles a fotógrafa Luanes Fátima Artuzzi, que é uma das idealizadoras da ideia, a arquiteta Vanise Regina Roman, a empresária Letícia Guibaldo e o advogado Sidney Teixeira. Esse movimento de preservação do Medianeira, ele iniciou em outubro de 2024, com um grupo pequeno. E é muito gratificante ver na comunidade como as pessoas estão aderindo a isso. Então, nós formamos essa comissão. Então, é muito importante que a gente preserve o Medianeira, porque a gente sabe da importância da educação na comunidade. E a gente sabe que não é só o prédio que está aí, mas sim é a história que começou há muitos anos atrás, com uma luta da população querendo que tivesse uma escola aqui, né? E por que de freiras? Porque na época eram os melhores educadores, né? As freiras, os padres, era o que se buscava junto com a igreja. Se você ver as fotos antigas de como essa cidade foi construída, os primeiros passinhos da cidade, o Medianeira estava lá, do lado da igreja. Quando a praça ainda não tinha nenhuma árvore, o Medianeira estava lá. O Medianeira foi a primeira escola da cidade. Então, se ela foi a primeira escola da cidade, ela tem que ser a última. Ela não pode desaparecer. Preservar a história da Escola Medianeira de Todas as Graças, né? E pedindo para que as pessoas ajudem nessa preservação. Legalmente falando, como a comunidade, como integrantes da comunidade, como vocês são, como a comunidade pode ajudar e pode, inclusive, dar andamento para movimentos como esse? Nós estamos buscando o apoio da comunidade através de um abaixo-assinado físico e nós temos um abaixo-assinado online. Então você pode participar. Nesse primeiro momento, o importante é nós conseguir um maior número possível de assinaturas. Então, se tiver uma preservação, se isso for um patrimônio histórico-cultural de Itapejara, isso vai ficar. Ela, estando em pé, vai contar a nossa história. Futuramente, o que você espera disso tudo? Eu espero que dê certo, que ele se torne um patrimônio histórico-cultural do município de Itapejara. É esse o nosso grande objetivo, porque nós sabemos aqui que é uma terra de empreendedores, né? Mas nós temos também que trabalhar em cima da cultura. A gente está numa cidade muito industrializada, ela é a terra do empreendedorismo e cada vez temos mais pessoas de fora. Tanto de estrangeiros quanto da fronteira, enfim, pessoas que não são de Itapejara. Então a gente tem que preservar para que as pessoas conheçam
Como é que surgiu a terra do empreendedorismo? Os empreendedores de hoje foram as pessoas que estudaram na Medianeira. Ou são um motor que mantém viva essa cidade, são um motor que mantém a cidade funcionando e que traz pessoas de fora para cá. Então a importância de preservar a história é para que as pessoas de fora também saibam como é que essa cidade foi construída, por quem que essa cidade foi construída. E a Medianeira faz parte da construção da cidade junto com a Igreja Matriz. Você estudou na escola Medianeira? Estudei, fiz quase o primeiro grau todo lá. Eu e todos os meus irmãos. Como é que era o clima lá? Era um clima muito gostoso, muito ligado à família. E eu lembro muito do meu pai trabalhando na escola, ajudando as freiras, sabe? Os pais eram chamados, então, na escola para auxiliar no dia a dia. Ajudando as irmãs. Quando eu era pequena, as irmãs pediam para nós lá pintar muitas vezes as classes nas salas de aula. Eu era pequena ainda e eu fui ajudar as freiras a passar ferro de certas roupas lá da capela. Quer dizer, você foi educada para construir valores dentro daquela escola. Com certeza. Todas as pessoas que passaram pela escola moldaram o caráter, o que é muito importante no cidadão. Porque se não se sabe de onde se veio, não se sabe para onde se vai. Se a gente demolir isso aí, as próximas gerações não vão saber o que foi, o que é. Nós precisamos contar a nossa história e nós precisamos transmitir essa história para as gerações futuras. A história constrói o futuro. E quem não sabe da história não tem condições de construir o seu próprio futuro. Ninguém sabia o que estava acontecendo com a escola. A gente foi pego de surpresa de uma hora para outra com a notícia de que tinha sido vendida. No início deveria ter sido perguntado para a população, para a comunidade de Tapejara. Comunidade tapejarense, o que vocês querem fazer em relação à escola? A escola por si sozinha não consegue se sustentar. Tem problemas financeiros? Podiam ter exposto que tinha que ser vendida. Então, se a população, a comunidade tapejarense tivesse ficado sabendo, com certeza teriam feito alguma coisa. Principalmente as pessoas que tiveram envolvimento com a história da Medianeira, como a Loane teve, que ela é carregada de emoção, teriam feito alguma coisa. Então, hoje nós temos, inclusive, cidadãos aqui, não só em Tapejara, mas que foram criados aqui, que estão pelo mundo, levando esses valores. Muitos, que foram muito importantes até para a nossa história do Brasil, que foram meus colegas. Porque a gente não quer briga com ninguém, muito pelo contrário, nós queremos manter viva a nossa história. Que bom que foi o Bianchini que adquiriu esse prédio. Os filhos estudaram ali, os 4 estudaram ali, então eles têm um amor a isso também. E em conversa com eles, disseram que eles querem preservar isso. Só que por que então esse movimento se eles querem preservar? Porque as próximas gerações nós não sabemos, nós não vamos estar aqui. Não sabemos o que vai ser. Cid, você como ex-aluno do Medianeira, o que passa nesse coração e principalmente nessa cabeça agora? Passa uma vida toda, né? A Escola Medianeira, ela teve o início lá em 1938 ainda. Tapejara não era nem município, era ainda a sede Teixeira. Né? Depois ela se transformou em Vila Teixeira, depois Vila Tapejara e depois Tapejara. E o local onde existe a escola hoje, a Mitra Diocesana acabou doando essa área de terra para que as irmãs de Notre Dame pudessem edificar então ali a escola. E aí foi construída uma escola de madeira na parte da frente. Anos depois, essa parte da frente foi acabar demolida e foi construído o prédio que está aí hoje. Eu até lembro muito bem do período da construção, que a gente era gurizada e ia brincar na areia que depois estavam na frente ali. O mestre de obras foi o Antenor, casado com a Marli Calegari, né, irmã do Itacir, irmão do Indonésio. E ele veio para cá e ele, como trabalhava nessa área, acabou. Então ele era o mestre de obras da construção desse prédio que existe hoje aqui no Medianeira. No final da década de 60 e início da década de 70. E eu estudei ali desde do jardim de infância. E concluí o ensino fundamental, né? Meus filhos estudaram ali na escola. E hoje eu tenho um neto que está ali dentro da escola também. Queremos agora mobilizar a comunidade de forma consciente e de pegar junto, e aí depois partir para uma chamada popular, para uma audiência pública, para um projeto de lei. Tudo isso serão passos que serão dados junto com a comunidade. Óbvio que as pessoas ficam
questionando o meu envolvimento no movimento pelo fato da minha família não ser de Tapejara e por também não ter estudado no Medianeira. Daí as pessoas perguntam, o que tu tem a ver se você não estudou na Medianeira? A resposta é simples. Quando a gente assume um papel de liderança na cidade, as pessoas começam a pedir pra gente para fazer alguma coisa. Eu vejo a importância de preservar o patrimônio histórico, mas eu estou representando as pessoas que têm medo de se expor ou que têm vergonha, não têm coragem de se expor publicamente como a gente está fazendo. Em Tapejara já houve um movimento parecido como esse? Houve nos bastidores e houve o choro depois da demolição. Nós tínhamos o prédio do Neus, né? Que era um farmacêutico de origem alemã. Eu trabalhava na prefeitura, a gente, junto com a JCI, a gente fez o guia telefônico que a gente fazia na época. A Loanes tirou a foto, né? E eu desenhei à mão. E aí a gente imprimiu na capa esse guia telefônico. E escreveu, né? Para ser preservado e tal. Só que não houve um movimento como está tendo agora, né? Aí quando a gente viu, da noite para o dia, o casarão foi demolido. Foi feita uma comissão que foi falar com o proprietário. E ele disse que não tinha interesse nenhum, porque na Alemanha já tinha um outro prédio assim. Mas só que o que a gente não esperava é que ele fosse demolir. E também que a prefeitura fosse autorizar essa demolição. Por que a prefeitura autorizou? Porque nós não temos tradição de preservação. Então isso é muito triste. E a gruta também, o que aconteceu com a gruta, né? Que foi uma coisa que também chocou muitas pessoas, né? Muitas pessoas ficaram tristes com isso. E nós temos outras casas também que têm preservado. Já vou aproveitar e falar da casa lá no bairro São Paulo, do Carlinhos Escuro, que faleceu já, né? Mas aquela casa tem uma história que a gente teria que resgatar. Ela tem, arquitetonicamente, ela é bem interessante. Então, por que nós não podemos fazer nada? Nós temos que fazer. Nós não podemos ficar parados. O segundo ato, queremos fazer uma audiência pública para levar para toda a sociedade, para toda a comunidade tapejarense, os objetivos e demonstrar a questão legal para nós chegarmos até finalizando com um projeto de lei. E para isso nós vamos precisar, inclusive, da Câmara de Vereadores, dos vereadores que estão aí, para que seja, né, elaborado um bom projeto, um projeto adequado dentro das normas legais e levar esse projeto para a Câmara de Vereadores para ser votado. Esse patrimônio ele vai permanecer ainda como propriedade da família Bianchini. Isso é bom que se diga e que a comunidade tenha conhecimento disso. De uma arquitetura que ela não pode ser perdida, porque ela conta história. Inclusive nas nossas redes sociais, já vou pedir para seguir as redes sociais, Preserve a Medianeira no Instagram, Preserve a Medianeira no Facebook. A gente coloca fotos antigas para as pessoas verem que não é somente um prédio. A gente está trazendo essa informação para a cidade, para que a cidade decida, a cidade possa ter a oportunidade de decidir o que vai ser feito do futuro da escola. E que, evidentemente, dentro desse prédio, dentro disso, a gente possa contar a história da escola e contar a história também do município. Eu acho que tem muitas coisas boas que a gente pode preservar, porque cultura também é empreender. Agora, existem datas, digamos, já pré-fixadas para toda essa tramitação que vocês estão fazendo, principalmente no caso do abaixo-assinado, quer dizer, tem um prazo para isso? Não tem um prazo. Nós não fixamos uma data para encerrar o abaixo-assinado. Nós só queremos escolher um número bom de assinaturas para que isso nos dê respaldo para que a gente siga adiante com esse nosso projeto. Então é importante que a comunidade já procure, por exemplo, o abaixo-assinado, seja ele físico ou online, procure o mais rápido possível para participar desse movimento. Perfeito. Mais uma vez, vamos reforçar para que as pessoas venham aderir a esse movimento, que eu acho que é de extrema importância para a comunidade tapejarense. Letícia, o que mais motiva vocês a estarem nesse movimento? O que mais motiva a gente estar no movimento de preservação do Medianeira é não carregar o sentimento de culpa de não ter feito nada. E a gente espera que a comunidade faça a sua parte. Estamos muito decididos que a gente vai até o final para não carregar esse sentimento de culpa de não ter feito nada. Bom, a gente falou aqui bastante sobre história, mas você pessoalmente, o que espera do futuro? Eu espero que ocorra uma transformação, que com o tempo, principalmente com esses movimentos que a gente está fazendo aqui, a gente consiga transmitir para as pessoas, né, a importância da gente se envolver nos movimentos da comunidade, a importância da gente se envolver nos movimentos
em que atingem diretamente a vida de cada uma das pessoas. E eu acho que nós não podemos ficar quietos. Nós temos obrigação de falar para a comunidade para que as coisas possam se mudar, possam se transformar.